fala aqui. Pai Santo, Pai querido, nós te louvamos, nós te engrandecemos, porque o Senhor é Deus. O Senhor é o nosso Pai celestial. E não tem um Pai como o Senhor. Abençoa meus irmãos, Pai. Cada um daqueles que estão nos assistindo, seja pela Rádio Alfa Internacional, seja pelo Facebook, ou por aqueles que ainda vão nos assistir através do YouTube. Bendiga-lo, Senhor. Que a tua palavra, que é bendita, que é uma palavra poderosa, venha tocar nos nossos corações e nos abençoar. Pois, Paizinho Santo, dependemos do Senhor, que o teu Espírito Santo seja o nosso mestre mais uma vez. Pois te damos graças e o fazemos tudo isso no nome santo de Jesus, teu Filho amado que vive e reina para sempre. Amém, amém e glória a Deus. Muito bem. Bom, vamos lá. Você sabe que quando Jesus foi embora, né, foi assunto ao céu, ele disse, ó, eu vou falar com o Pai, vou pedir ao Pai, vou rogar ao Pai que mande um outro Consolador, que vai ser o Espírito da verdade, o Espírito Santo. E ele vai lembrar vocês de tudo que eu falei e tem mais, ele vai ensinar vocês. Só que eu tenho dito aqui que em muitas igrejas, não vou dizer que são todas não, mas em muitas igrejas hoje, o Espírito Santo é somente, talvez lembrado, né? Ah, o Espírito Santo se fala, mas não é ele que atua, não é ele que dirige, não é ele que comanda. Porque se fosse ele, nós não seríamos o maior exército do mundo, sendo o mais pobre. Essa é a verdade, essa é a verdade. Aqui já falamos das quase 9, né? Falamos 6 armas que supostamente deveriam estar sendo usadas nas igrejas de Cristo. Falamos sobre palavra de sabedoria, já falamos sobre palavra de conhecimento, falamos sobre a fé, já falamos dom de cura, já falamos operações de milagre e maravilha, e falamos sobre profecia. Hoje, vamos estar falando mais 3 armas poderosas que não estão sendo usadas hoje em muitas igrejas do mundo. Quando eu falo isso, irmãos, eu quero que você ponha atenção. Aqui, por exemplo, nos Estados Unidos, aqui é complicado, porque eles querem vacinar todo mundo. Agora que estão dizendo agora na televisão que esse ano vai ser o ano mais forte da gripe. Eles falam da influência, né? Da influenza, né? Influenza, que é a gripe. Diz que vai ser, então a alerta deixa todo mundo nervoso, apavorado, e vão na farmácia tomar aquela vacina. Eu não gosto de tomar essas vacinas, na verdade eu não gosto. Eu prefiro tomar o ano inteiro vitaminas, né? Para me fortalecer, do que tomar essas vacinas, porque eu não sei do que é feito, eu não gosto. Eu não tomo não, falando sério. E agora estão dizendo também de uma pneumonia, parece. Então o povo corre. Isso é no meio os crentes, os não crentes, os que creem em Deus, os que não creem em Deus. Mas quando nós falamos que está na palavra de Deus, porque existe uma grande diferença hoje em dia nos crentes. Hoje muitos crentes, tendo já a sua mente cativa, cauterizada, eles não creem mais na palavra de Deus. Não creem. Estou falando sério, não creem mais na palavra de Deus. Leem a palavra de Deus, mas sabe que é não crer? É não aceitar. É não querer viver a palavra de Deus. Hoje os crentes estão assim, muitos deles. E tem crente que nem Bíblia pega na mão. Nem para nada. Nem para tirar o pó. Mas se você quer ver tudo o que eu estou falando, você abre o capítulo 12 de 1 de Coríntios. Ok? O capítulo 12 todinho de 1 de Coríntios, ele só fala sobre os dons espirituais. Isso não é uma coisa inventada por mim. Isso é uma coisa inventada pelo dono dos dons, que é dado pelo Espírito Santo, que é o próprio Pai. Então está na palavra. Então a Bíblia hoje, para muitas pessoas, é um livro, né, que não se usa mais. Estão usando mais hoje. São os celulares, né, que não é Bíblia. A Bíblia é isso. Né? Então, nós precisamos ler um pouquinho mais a palavra. Precisamos crer um pouquinho mais na palavra. E temos que viver um pouquinho mais a palavra. Se é que queremos ir para o céu. Para ir para o céu tem que viver a palavra.
Porque ninguém vai para o céu porque aceitou Jesus, amém, glória a Deus, estou salvo, salvo. Não é bem assim não. Pelo menos o que eu entendo aqui não é bem assim não. Temos que viver uma vida de santidade, uma vida de pureza, e buscar a obediência a Deus através do Espírito Santo. Por isso Jesus disse, o Espírito Santo vai lembrar vocês tudo que eu falei. E tem mais, ele vai ensinar vocês também. Então, nós já falamos daqueles dons e hoje vamos começar a falar mais 3 dons para terminar essa parte hoje. Né? Aí eu pergunto para você, aonde estão esses dons? Aonde? Não é que eles vão ser dados. Não, eles já foram dados. Para quem? A maioria, quase 100% dos que foram batizados com o Espírito Santo, com certeza Deus deu um dom. Só que nunca procuraram descobrir qual é esse dom. E se você foi batizado com o Espírito Santo e não tem esse dom, um dom, você pode pedir a Deus que o Espírito Santo te vai dar. Porque às vezes as pessoas têm o dom e não querem usar. Você sabia disso? Tem pessoas que têm o dom, sabem que têm o dom, mas não querem usar. E tem outros que não têm o dom e gostariam de ter. Porque se nós usássemos os dons dados pelo Espírito Santo, quando fomos batizados com o Espírito Santo, que não é somente em falar em línguas, vamos ver hoje coisas aqui, nós não seríamos uma igreja hoje tão doentio no sentido físico, e muito menos espiritual, mundana como tem sido. Hoje o povo crente hoje está mais preocupado com a moda do mundo, né? Como eu vi um pastor pregando numa igreja gigantesca lá no Nordeste do Brasil, peguei aqui pela internet, e ele estava falando exatamente sobre isso. O que eu sempre falo aqui, que quando acaba um culto, em muitas igrejas, as pessoas saem dos cultos, se metem no meio do povo aí do mundo, ninguém sabe mais quem é quem, porque são todos parecidos. Não tem distinção. E muitos acham que está normal. Mas pela palavra de Deus, não está normal. E nós aqui não estamos pregando usos e costumes. Não. Estamos pregando a diferença que tem que existir da Igreja de Cristo com o mundo, que nós não vemos mais. Não vemos mais. E se a gente for olhar, vamos falar sobre o espírito, discernimento de espíritos. É um dom que está fazendo hoje muita falta dentro das igrejas, dentro do corpo de Cristo. Por quê? Você sabe que existem milhares de demônios. Eu não sei te dizer quantos demônios daria para cada pessoa da face da terra. São mais de 7 bilhões. Se a Bíblia diz que ele levou a terceira parte do céu, vai saber quanto era essa terceira parte. Então existe hoje vários espíritos malignos que estão trabalhando justamente no meio do corpo de Cristo, para descaracterizar a noiva do Cordeiro. É por isso que está escrito lá que o Senhor Jesus vem buscar uma noiva que não tenha mancha, que não tenha enrugas. Uma noiva que tem um vestido branco como a neve, lavado no sangue do Cordeiro. Está escrito. Por quê? Porque muitos hoje estão com as suas vestes sujas, rasgadas e sem cor. Por causa do mundo. Porque os espíritos trabalham hoje, trabalham muito. Se não era necessário Jesus fazer essa pergunta, será que quando o Filho do Homem voltar à terra vai encontrar fé? Também não seria necessário então Jesus dizer que se fora possível, até os escolhidos seriam enganados. Então você percebe que existe uma guerra espiritual tão grande, mas nós, como filhos de Deus, que temos estas armas à nossa disposição, estamos todos dormindo e não estamos usando. Imagine, aonde você sabe que existe alguém que está sendo usado por Deus com esse dom do discernimento dos espíritos. Porque a gente olha para as igrejas hoje, para um modo geral no mundo, são homens e mulheres que estavam lá em cima, tudo caíram no adultério, no roubo, na mentira, no engano. E a gente está observando que a igreja está cada dia mais fraca. Espiritualmente falando, estão uns mais débeis.
Hoje nós não podemos pensar em fazer festas mais espirituais porque o povo não quer. Mas se falar a festa do chapéu, a festa da roupa, a festa disso, eles estão tudo dispostos. Já parou para pensar nisso? Vamos fazer a festa da oração. Vamos tomar aí 12 horas de oração. Todo mundo na igreja. Com mais um pouco do jejum. Vão 2, 3, 4. Entende? Então nós estamos olhando que os espíritos estão trabalhando hoje dentro das igrejas. Mas não existe hoje, eu pelo menos não conheço, que tem o dom de discernimento e olha para a pessoa e diga, olha, essa pessoa aí, cuidado com ela, tem um espírito assim. Porque espírito de lascívia, de prostituição, sensualidade, mentira, engano, e roubo, enfim. Esses espíritos estão trabalhando. Por isso Deus deu para o seu povo aqueles que querem viver para Deus, piedosamente. Em Cristo Jesus, aonde sofrer as perseguições, ter esse dom, chamado dom de discernimento de espíritos. Porque quando você tem um dom de discernimento de espírito, você olha para uma pessoa, na fala, na forma, você sabe que é revelado para você. Hoje as pessoas se passam por boazinhas e depois dão um golpe. E os espíritos estão trabalhando no nosso meio, deitando e rolando. E nós pobres, estamos pobres, porque não usamos as armas que foram dadas para nós. Não usamos. Veja bem o que é o espírito de discernimento de espíritos. É uma preparação, ou melhor, é uma percepção sobrenatural, isso é pelo Espírito Santo, para diferenciar entre os espíritos bons e os maus, genuínos e falsos, e descobrir qual é a intenção deles, a fim de entendermos os propósitos de Deus. Porque no passado, eu me lembro de um passado, né, não muito longínquo, que chegavam pessoas na igreja como chegam hoje. E algumas pessoas, às vezes, chegavam ao pastor e diziam, pastor, toma cuidado com essa pessoa aí, viu? O Senhor me mostrou que essa pessoa tem um espírito assim. Dito e feito. Hoje nós não olhamos para nada disso. Chega uma pessoa na igreja hoje com uma boa posição social, esse serve para ser pastor. Esse serve para ser evangelista. E no fim, vai criar grande confusão. Porque de Cristo eles não têm nada. E hoje está faltando exatamente isso. Crentes com discernimento de espíritos. Porque não são pedidos a Deus que desenvolva isso dentro do corpo de Cristo. Porque esses dons, eles não são dados por homem. Ele é dado por Deus através do Espírito Santo. E para isso temos que estar vivendo segundo a vontade de Deus, através do Espírito Santo. Se você ler lá em 1 de Coríntios, já falei, lia capítulo 12 completo, versículo 10, a parte C, diz assim, e a outro o dom de discernimento, de discernir os espíritos. O dom, o presente, é um presente de Deus, um privilégio que Deus deu para uma pessoa discernir os espíritos. Muitos crentes hoje batizados no Espírito Santo, na verdade não sabem nem o dom que recebeu, ou se é que recebeu algum. E nós nos acomodamos, e às vezes eu vou dizer uma coisa para você, nem línguas estranhas mais falamos. Vamos ver isso. Aqui vem, variedade de línguas. Aqui é bem interessante, porque quando você fala variedade de línguas, no término humano, você fala, eu falo espanhol, eu falo inglês e falo português. Seria um poliglota, né? Esse é o término. Mas aqui não. Aqui não se refere a línguas humanas. Não. Quando a Bíblia, porque nós temos que entender, meus irmãos, que a Bíblia ela está num plano espiritual. Ok? A Bíblia, ela não está num plano humano.
ela está num plano espiritual, revelando o plano espiritual de Deus para que possamos viver e alcançar esse plano para chegarmos lá. Por isso os términos da Bíblia são diferentes dos términos da terra. Poliglota é quem fala mais de uma língua, ou 3 línguas. Bilíngue é quem fala 2, poliglota é quem fala mais de 3. Então, aqui não se trata disso, aqui está se falando de variedade de línguas, não é idiomas. O que é isso? São sons ou sílabas que parecem sem sentido para a lógica humana. Mas é um fator de pura comunicação com Deus. Não importa como as línguas espirituais soam, e nem se são idiomas conhecidos ou de anjos. Importa que no momento do falar em línguas, o nosso espírito fala com Deus em privado. Aqui tem um detalhe. Aqui tem um detalhe. Eu não sei se você já ouviu isso. Eu vou contar um caso aqui, não vou contar quem nem onde, que não se deve. Mas eu me lembro de uma pessoa, isso foi lá no Brasil, não foi aqui, eu estava lá no Brasil. E eu estava num certo lugar e uma pessoa falou que se era da vontade de Deus, aquilo, que a pessoa falasse com ele no idioma que não fosse português e que fosse num outro idioma que ele entendesse. Foi muito interessante isso. A pessoa fez uma prova com Deus. E Deus usou. Eu vi, eu estava lá. Deus usou um irmão, daqueles bem simples, em profecia. E esse irmão falava em inglês. Sem saber falar inglês. Não se assuste o que eu vou te dizer. Estávamos falando dos dons de Espírito. Os demônios entendem todas as línguas do mundo. Deus não tirou isso deles. Senão seria até injustiça de Deus deixar os caras sem nada. Por isso que Deus prova que nós amamos Ele. Por isso que o diabo tenta o mundo inteiro. E esse irmão foi usado em profecia, em línguas, e falava inglês. Esse irmão foi chamado às pressas, ouviu esse irmão profetizando, para poder aceitar e crer no que Deus estava falando. E ele entendia inglês. Muitas pessoas não entenderam nada. Então Deus tem as formas dele. Ok? Deus tem as formas dele. E é muito interessante isso, quando Deus tem as formas para falar conosco, variedade de línguas. E Deus deu isso para algumas pessoas. Eu me lembro que meu pai tinha essa variedade de línguas. Eram línguas assim, lindíssimas, que ele falava. Mas hoje nós não vemos, porque a língua, como está escrito aqui, é uma forma de nós nos comunicarmos com Deus em privado e edificar a nós mesmos. Inclusive eu já ouvi dizer que aqui nos Estados Unidos teve pessoas que começaram a querer expulsar demônios falando em língua estranha. Eu disse, não, está errado. Língua estranha o diabo não entende. Ele entende qualquer idioma, mas em língua estranha não. A língua estranha é uma coisa particular que Deus deu para você falar com ele. Então nós percebemos que nem isso hoje nós ouvimos nas igrejas, línguas estranhas. Tem crentes que já faz muito tempo que não falam em línguas estranhas. Está precisando ser edificado, ser motivado, ser cheio do Espírito Santo. Onde é que estão essas armas que eu já falei aqui, de discernimento de espíritos e variedade de línguas? Onde estão isso? Não se vê em poucos lugares hoje, se tiver, poucos. Não estou dizendo que você tem que correr que nem louco na igreja, dar piroleta. Não. Porque o Espírito Santo, ele é ordeiro, ele faz como ele quer, mas ele é ordeiro. E nós não vemos mais isso. Você vai em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 10, parte D, diz: e a outros a variedade de línguas. Aí está. Nós não vemos mais. Isso não tem acontecido. Por isso somos o exército maior do mundo.
o mais grande, porém o mais pobre. Aí você olha para a igreja, você vê tanta gente enferma, gente com problemas mentais, psicológicos, porque esses dons não estão sendo usados. Não estão sendo usados, são 9 dons mais conhecidos. Porque existem outros dons que nós não mencionamos ainda. Mas esses são os mais conhecidos, que estão no capítulo 12 de 1 de Coríntios. Existe crente que já fala, faz muito tempo que não fala em línguas. Não, ele é batizado com o Espírito Santo. Eu às vezes estou sentado aqui na rádio trabalhando. Ninguém está me vendo, mas eu estou sentado aqui trabalhando, claro, a rádio está no ar, ouvindo hinos. E de repente eu começo a me encher com a letra dos hinos que eu vou escutando. E daqui a pouco eu me vejo falando em língua estranha sozinho. Não estou num culto, não estou ouvindo pregação, estou ouvindo louvor. Que está exaltando o nome do nosso Deus. Então eu me alegro, então eu estou me edificando. Mas você vai em certas igrejas que você não escuta nenhum pio, nenhum aleluia. Você vê muitas palmas. Eu já disse que palmas qualquer um bate. Glorificar a Deus não. Exaltar a Deus não é qualquer um não. Tem que ter comunhão com o Espírito Santo e estar cheio do Espírito Santo. Interpretação de línguas. Interpretação de línguas. Isso aqui é muito sério. Eu me lembro no passado, né? No passado aí, não sei quanto tempo do passado, mas eu me lembro, e era muito comum, os irmãos mais antigos lembram disso, que em certos cultos estava fervoroso, Deus falava com a igreja, Deus falava. E Deus muitas vezes usava exatamente isso, interpretação de língua. Levantava um falando em línguas estranhas e um outro intérprete. Eu me lembro quando isso começou a acabar. Eu me lembro. Eu me lembro que alguém profetizava às vezes em línguas estranhas e o pastor ficava perguntando, tem alguém com a tradução? Tem alguém aí? Tem alguém? E no passado, mais passado um pouco, não era assim não. Deus levantava um para falar em línguas e levantava o outro interpretando, já estava traduzindo. E isso foi decaindo com o passar dos anos. Hoje, nem línguas estranhas e muito menos interpretação. Aí olhamos para nós mesmos, que somos o exército de Deus, né? O exército de Cristo. E olhamos para o mundo, somos gigantescos. Somos muita gente. Mas pobres. E as coisas invadindo a igreja, os problemas, as lutas, as doenças. E nós com dons que nós não sabemos nem onde está escrito na Bíblia. Tem crente que nem sabe que está escrito isso na Bíblia. Tem crente que nunca imaginou que ele tem um dom e que ele nunca desenvolveu esse dom que Deus deu. Nós precisamos voltar, sabe, a olhar um pouco mais de verdade para as Escrituras. Quando digo olhar é pôr em ação, crer, porque tem muita gente que não crê nisso aqui. Está escrito, mas eles não creem, eles não aceitam. Eu já disse e vou repetir de novo aqui. Se nós não estivermos nos preparando para ir para o céu, meus irmãos, se nós não estivermos nos preparando, então temos que nos preparar para ficar aqui, que vai ser difícil. O sofrimento vai ser muito grande. E as pessoas não sabem, não conhecem o que vai suceder aqui na Terra. Muitos pensam assim, se eu não for agora, eu vou depois. Ah, é? Tá bom. Não perca o estudo que eu estou dando sobre o preço do céu. Na sexta-feira de manhã em espanhol, às 10 da manhã daqui, e às 11h30 daqui. Eu vou entrar também pelo Face, como eu tenho entrado. Estamos já indo num bom caminho. Preço do céu. Tem sido tremendo esse estudo, Deus me deu esse estudo. Falou comigo fortemente sobre isso. Eu fiz o estudo bíblico. Qual é o preço do céu? Sangue. Então vamos ver. Vamos lá. Mas hoje estamos terminando essa parte aqui sobre a interpretação de línguas, que está no capítulo 12, versículo 10, parte E diz, e a outro, a interpretação das línguas. Capítulo 12, começa no 10, C diz assim, e a outros o dom de discernir os espíritos. 12, a parte D diz, e a outro a variedade de línguas. E a última parte diz, e a outro a interpretação das línguas. Está aí. Eu tive uma experiência que só vivi aquela vez.
quando eu estava em Massachusetts, em Boston, Massachusetts. Eu estava numa igreja de um pastor brasileiro, e era no momento do louvor. Eu estava na primeira fila ali, porque lá não sei, eu tenho o costume de sentar no púlpito. Essa igreja que eu fui. Os pastores sentam na primeira fila. Estava um louvor tremendo, uma adoração. E o moço que estava dirigindo o louvor era pastor também, um pastor jovem, inclusive. Filho de um pastor, eu conhecia ele. Deus o tomou em línguas estranhas, nunca vou esquecer isso. Nunca vou esquecer. E ele começou a profetizar para mim em línguas estranhas. Ele veio no meu ouvido e começou a falar em línguas estranhas comigo. Irmãos, eu mesmo fiquei surpreso, porque tudo que ele falava em línguas estranhas, para mim era como se fosse português. Eu entendia tudo que ele falava. Veja a grandeza do nosso Deus. Sobre isso que nós estamos falando. Depois que ele profetizou tal, né, a profecia ele deu em línguas. Eu perguntei para ele depois, escuta, pastor, você sabe o que você falou? Ele disse, não, pastor, não sei não. Falei, mas eu sei. Ele falou, você sabe? Eu falei, sei. Porque quando você falava comigo era a mesma coisa que você estivesse falando em português, apesar que você estava falando em língua estranha. Isso é o que Deus faz com as pessoas. Ele usa um em português e na mente do outro fala em português. Você põe língua estranha para um e a tradução. Antes do passado era assim. Eu me lembro disso. Então, hoje onde está isso? A gente está procurando. Hoje, pregações em certas igrejas é bem-estar da pessoa, comodidade, prosperidade, a bênção, vitória, e that's it. Só isso. Não. Nós precisamos resgatar todas essas armas que estão aí à nossa disposição. Ok? Temos que resgatar. E essa última parte aqui diz assim, o que vamos fazer, o que é dom. Dom vem da palavra grega, carisma. Temos que ser sensíveis, estar abertos e não duvidar, para que Deus manifeste os seus dons. Temos que crer na ação do Espírito de Deus na igreja, porque os dons já estão no nosso meio, esperando para que Deus os manifeste em nós. Deus manifesta os seus dons no meio dos louvores, como aconteceu comigo, da adoração, nos momentos de oração e na profunda comunhão do corpo de Cristo. Essa última parte, profunda comunhão do corpo de Cristo. Você se lembra que quando o Espírito Santo se manifestou no Pentecostes, havia aí mais de 500 pessoas. E Jesus disse, vocês esperam até que do alto sejais revestidos. Resumindo, a maioria foi embora e ficou só 120. Estes 120, eles foram cheios. Por quê? Porque a Bíblia diz que estavam unânimes, estavam reunidos ali, mas unânimes, quer dizer, estavam todos no mesmo propósito, no mesmo querer, no mesmo objetivo. Coisa que não sucede hoje em muitas igrejas, em muitos cultos. Muitas pessoas vão com segundas intenções, matar um tempo para dar tempo para fazer outra coisa. Muitos não levam nem a palavra de Deus para ler, preferem então o celular. E muitas vezes estão distraídos com o celular e não intertidos com a palavra lendo. Apesar que não é para ler na hora lá, mas o irmão manda abrir a sua Bíblia, vamos ler a palavra, você tem que estar com a palavra. Então nós observamos que nem sempre todos nós estamos unânimes, estamos no mesmo lugar, mas nem sempre estamos unânimes. Talvez um está pensando na namorada, na noiva, enfim. Você lembra da festa que o rei fez e mandou chamar o povo? Mandou os súditos, vai buscar todos, vai pelos valados, pelos montes e traga. Não foi? Aí um disse, estou ocupado, vou casar, o outro, vou ver a junta de boi, o outro... Lembra? A mesma coisa hoje sucede nos templos. Pessoas que estão lá com objetivos diferentes. E por isso o Espírito Santo não tem lugar para se manifestar. E quando se manifesta em alguém, todo mundo fica olhando preocupado com aquela pessoa. O que será que está acontecendo? Não é nada.
é simplesmente o mover do Espírito Santo de Deus na vida daquela pessoa. Que possamos nós, irmãos, que possamos nós sermos cheios do Espírito Santo. E que esses dons que nós estamos mencionando, esses aí, desses 9 aí, pelo menos um, se manifeste em nós. Para a semana que vem, vamos estar falando sobre os dons são dados para a edificação e não para a confusão. Ok? Vamos ver coisa interessante aqui, mas na próxima semana você não perca. E quero te convidar de antemão para que você esteja conosco na próxima sexta-feira, 10 da manhã daqui, 1 da tarde no Brasil, 11h30 aqui, 2h30 no Brasil, nosso estudo bíblico sobre o preço do céu. Tá bom? Muito bem, vamos orar, agradecer a Deus, e depois eu dou a saudação para a minha irmã que está aqui, e os que já entraram, que eu não estou vendo também. Paizinho Santo, Pai querido, nós te louvamos, nós te engrandecemos, porque o Senhor é Deus. O Senhor é o nosso Pai celestial. E nós te amamos, Senhor. Abençoa cada pessoa que está nos assistindo, seja pela rádio ou pelo Facebook. Ou aqueles que ainda vão assistir, Senhor, pelo YouTube. Abençoa-os, ajuda-os. Pai, guarda-nos, que possamos despertar e requerer, Senhor, o que tu já nos destes. Os dons, Pai, que estão aí, declarados na tua palavra para a tua igreja. Ajuda-nos, Paizinho, para que possamos ser crentes, armados com as armas dos céus. E dá-nos vitória em tudo, Pai. Pois é o que nós te pedimos, já te agradecendo, no santo nome de Jesus, o teu Filho amado que vive e reina para sempre. Amém, amém. E glória a Deus.